Boa tarde, esse é o plantão de dúvidas do nono ano, dia 2/6. A habilidade que vai ser desenvolvida hoje é a 0806 do ensino fundamental de matemática. Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam cálculo de valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, nós vamos trabalhar com expressões algébricas, valor numérico e propriedades operacionais. Nós vamos começar a atividade com um jogo, com uma atividade gamificada do WordWall. Eu vou sair daqui a minha tela para poder entrar, mas vai ser bem divertido, no sentido que o objetivo desse site é você poder aprender brincando, tá? Esse site aqui, ele vai abrir essa página do WordWall, é a mesma página de atividade gamificada que eu estou usando para as atividades da eletiva. Você vai colocar um nome qualquer e a série. E aí você começa. Aqui você vai ser direcionado, tem toda uma explicação que aqui nós estamos numa atividade de diagrama marcado e que tem a ver com linguagem algébrica e expressão. Então, qual que é o objetivo? É você relacionar esses cartões coloridos que estão aqui em cima com a sua descrição em linguagem cotidiana. Então, pensa bem, você tem que observar a expressão algébrica, o que ela representa, e depois seria como se fosse a tradução do significado delas aqui embaixo, nesses cartões amarelos. E aí você vem e liga com o cartão que você julgar correto. Então vamos fazer juntos, Marta, para poder praticar essa noção de linguagem algébrica. Então vamos Ok. lá. Nesse primeiro cartão amarelo aqui, está escrito assim, ó, o dobro de um número somado a 9 resulta 19. Nós temos que achar qual é a expressão, se é o cartão azul, verde, marrom, ou esse azul escuro, ou esse vermelho que representa essa expressão. Qual deles que você acha que é? O único cartão que tem o resultado 19, tem o É, dobro de um número e é somado a 9, é o cartão verde. ok. Reparou que nós estamos trabalhando com uma transposição de linguagens. Estamos trabalhando com uma linguagem cotidiana, uma linguagem de um exercício, qual é seu número, passando para uma linguagem algébrica. Dentro de algumas outras aulas, nós vamos trabalhar com situações problemas, em que nós vamos ter que trabalhar com toda a leitura da situação problema para chegar nessa expressão algébrica que a resolve. Então, esse aqui seria o jogo nível 1, vamos dizer assim. Esse outro cartão aqui fala assim, ó, um número somado à sua terça parte. Então, eu tenho um número que eu não sei qual é, que eu vou representar por uma letra, e a letra que está sendo usada aqui é o X, e ele está somado com a terça parte do próprio número. Então, quando fala somado à sua parte, é a terça parte de X. Resulta 12. Qual que você acha que é o cartão, Marta? É o cartão roxo, porque ele é o Roxo? único cartão que tem um X dividido por 3, ou a terça parte Isso. de X. Que seria a terça parte. Então, repara que para poder transformar isso em expressões, a gente tem que procurar algumas palavras-chave, alguns termos-chave, que nem a terça parte sempre vai indicar uma divisão por 3, tá certo? Eu até Sim. coloquei esse mais 3 aqui, ó, para o menos avisado acabar confundindo, que ia falar somado, aí pensa terça parte acaba confundindo com esse 3. Na realidade, quando se fala em terça parte, tem que lembrar que alguma coisa está sendo dividida por 3. Aqui, ó, a diferença entre dois números resulta 5. A A diferença, diferença, a diferença seria a subtração. Então, a isso, subtração entre dois números resulta em 5. Seria o cartão vermelho. exatamente. Repara que são alguns termos técnicos que nós temos que, à medida que a gente vai resolvendo, vamos transformando. Esse termo, a diferença, representa o resultado de uma continha de menos. Ok, muito bem. O outro cartão, a soma de dois números, resulta em 5, O seria. o único cartão que tem resultado 5 que não foi marcado é o cartão azul claro. E repara que a soma está representando como resultado da continha de mais. E aqui, por Uhum. último, o cartão marrom, ele tem um número somado a 3
Um número somado a 3 resulta em 12, que seria isso aqui. E aqui você tem como enviar as respostas, e aí ele vai fazer as correções, e aí você tem a finalização do jogo, que mostra o resultado. Eram 5 expressões, você acertou 5 das 5, num tempo de 3 minutos e 58 segundos. Muito bem. Aqui, aí eu vou ver, eu vou melhorar esse jogo agora também, eu vou colocar um pouquinho mais de expressões e depois eu coloco no grupo, para o pessoal também poder se divertir, ok? Repara que, por exemplo, se eu tivesse errado, o que que ia acontecer? Vamos falar que foi o Clauberson. Clauberson, nono J. Eu trabalhei numa escola que tinha nono A, B, C, D, F, G, H e J. Nossa. Vamos supor que eu tivesse colocado só por brincadeira, colocado no primeiro que eu vi. Se eu não estou nem lendo e nem vendo. Estou testando probabilidade. O que que acontece? Na hora que eu envio a resposta, ele já vai assinalar quais que eu errei. Entendeu? E aí ele marca a pontuação e o tempo. Tá ok? É um tipo de avaliação instantânea esse jogo. Muito bem. Então, reparou que, no caso, quando a gente fala de linguagem algébrica, é a transposição entre as linguagens cotidiana, ou linguagem escrita, ou uma linguagem situação-problema, e a gente transforma isso utilizando letras, números e operações. Então, eu sempre vou ter uma operação que vai estar representada por um termo como diferença, somado, o dobro, terça parte. Então, eu tenho várias operações envolvendo números desconhecidos, que eu estou representando por letras, e valores conhecidos, que estão representados por números. Ok? Tem alguma dúvida sobre isso aí? Não. Ok. Agora, a gente vai. Esse está marcado atividade 4 porque eu estou dando continuidade à parte de revisão envolvendo álgebra. A parte da segunda-feira, que tem a ver com raízes de números racionais, a gente vai tentar ver se vê no final. É que eu quis pegar a parte que estava mais fresquinha e que eu percebi que havia mais dúvidas. Então, agora a gente tem uma equação para resolver. Então, aqui, ó, eu tenho um exercício que fala uma frase, uma sentença, e que eu tenho que converter em linguagem algébrica e depois determinar o valor desconhecido. Então, aqui, ó, está marcado, quando eu sou somado a 12, totalizo 29. Então, quem que está sendo tomado? Nesse primeiro momento, eu não tenho. Então, eu vou representar pela letra X. O X, ele está sendo somado a 12 e o resultado é 29. Repara que eu peguei todo esse enunciado e converti ele numa expressão, numa sentença algébrica. No caso aqui é uma equação, porque eu estou trabalhando com sinal de igualdade. Repara o seguinte, eu tenho um valor desconhecido, ele foi somado a 12, e o resultado final, depois que a continha foi feita, deu 29. Então, é aquilo que a Vivi comentou hoje na aula dela. Nós vamos desfazer as continhas, nós vamos utilizar operações inversas para poder desfazer as continhas que já foram feitas. Eu costumo dizer que quando aparece uma equação desse tipo aqui, as contas já foram feitas, tudo já foi feito. Eu só não sei o valor que foi usado. Mas a equação, a soma de 12 já foi feita com o número e o resultado deu 29. Agora eu preciso descobrir qual número foi utilizado. Entendeu esse pressuposto, Marta? Sim. Então, repara o seguinte: eu vou desfazer uma continha de mais com uma continha de menos do mesmo valor. Só que é aquela teoria da balança, que nem a gente viu na aula passada. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu também tenho que fazer do outro lado da igualdade. O igual, ele representa o quê? Que as duas balanças, que os dois pratos da balança estão em equilíbrio. Se eu colocar uma coisa a mais de um lado, vai pender para esse lado que eu colocar. Então, eu tenho que acrescentar, para cancelar uma soma de 12, eu vou cancelar com uma conta de menos 12. E aí eu tenho que fazer isso dos dois lados da igualdade. O mais 12 é cancelado pelo menos 12, porque são operações inversas.
um é positivo, o outro é negativo, ou um representa uma continha de mais, o outro representa uma continha de menos em relação ao mesmo valor. Eu primeiro dou e depois tiro 12, e aqui eu mantenho o equilíbrio colocando a conta que eu coloquei a mais do outro lado. Então, eu acabo com x igual 29 menos 12. Bom, 9 menos 2 é 7. 2 menos 1, 1. Então, eu descobri que o x, no caso, é o 17. Eu posso fazer a prova real, que seria trocar esse x pelo 17. 17 com mais 12, se eu fizer aqui, ó, 17 mais o 12, 7 com mais 2, 9, 1 mais 1, 2. Eu volto no resultado final, que é o 29. Então, esse x, ele é o único número que torna essa sentença verdadeira, tá certo? Então, nesse universo das equações, a gente fala que ele é a solução, que é representado pela letra S, é a única solução da equação. Posso indicar com isso aqui, usando esse parênteses, mas é mais comum a gente aparecer com umas chaves para mostrar que é um conjunto numérico. Eu tenho conjunto, esse conjunto ele é unitário, só com o número 17. É o único número que torna verdadeira essa equação. Tudo bem até aqui? Sim. Então, no próximo, aqui, deixa eu só pegar aqui o meu relógio para a gente não perder a noção do tempo. E aqui eu vou me empolgando. Aqui, ó, nós vamos trabalhar com uma retomada da aula de hoje. É aquele exercício que trabalha com equações envolvendo frações. Então, a gente, na aula de hoje, a Vivi explicou que participou de uma corrida e que, num primeiro momento, ela percorreu metade. Essa metade do trajeto, então, ó, X representa o percurso da corrida, o trajeto que ela percorreu. Ela percorreu metade, então por isso que está dividido por 2, num determinado momento. Depois, percorreu mais um terço do mesmo trajeto. E depois sobrou 1 quilômetro para terminar a pista. Tenta imaginar uma pista de corrida, ela percorreu metade num determinado momento, parou, tomou uma água, alguma coisa assim, parou para respirar. Depois, percorreu mais um terço da pista, que é a terça parte, e depois faltava 1 quilômetro para ela poder concluir o percurso. Então, o X representa o total do percurso. Então, só para lembrar, o objetivo é a gente, tendo a equação montada, descobrir o valor de X fazendo algumas transformações. Bom, eu vou passar aqui para a próxima tela, porque tem a mesma equação que tem lá, tem aqui. O X representa o percurso, eu tenho metade do percurso mais a terça parte do percurso, mais 1 quilômetro igual a X, que é o próprio percurso. Então, o que que ela comentou? Comentou que, primeiro, a gente deve ter um lado só para letras e um lado só para números sem letras. Então, eu tenho o x sobre 2, que tem uma parte literal que tem letra, o x sobre 3 também tem letra, e esse x também tem letra. Então, eu tenho que jogar eles todos juntos de um lado só da igualdade. Como aqui eu tenho mais letras, eu vou pegar esse x que está depois do igual e vou jogar ele para antes do igual. Esse 1, ele não tem letra. Então, o que que acontece? Eu vou jogar ele para depois do igual. Em geral, depois do igual, a gente tem o valor numérico. Sempre vai totalizar x igual a alguma coisa, ou y igual a alguma coisa. Então, nós temos, de um lado, antes do igual, geralmente onde ficam as letras, e depois do igual, onde ficam os números. Então, quando eu troco de lado em relação à igualdade, é como se eu estivesse colocando a operação inversa. Para mim cancelar esse 1 positivo, eu coloco um negativo dos dois lados. E aqui, esse x que vai para cá, ele é positivo depois do igual. Eu cancelo ele com x negativo e ele vem x negativo do lado de cá. E aí eu cancelo esse 1 positivo com esse 1 negativo e esse x negativo com esse x positivo. Então, repara que eu vou ter x sobre 2 mais x sobre 3. Aqui eu vou ter menos o x, e aqui eu vou ter um sinal de igualdade,
e aqui eu vou ter o 1 negativo. Então, é como se eu estivesse jogando para o outro lado, invertendo o sinal. Esse 1 positivo eu joguei para cá, do outro lado da igualdade, com sinal negativo, e esse x que estava depois do igual, ele foi jogado para antes do igual, só que com a operação inversa, descontando o valor dele. É o mesmo princípio que a gente usou na equação anterior. A gente foi cancelando operações inversas. Então, o que eu tenho Professor, agora? Tudo bem até aí? sim, mas assim, quando a gente. Essa foi uma das atividades da aula de hoje. Isso. Quando eu estava fazendo, o que aconteceu? Ah, eu tive um erro e ao invés de eu inverter no início, eu acabei invertendo no final, o que me Então, confundiu um pouco. Só que a então, conta continuou a mesma. sim. Então, pensa o seguinte, a organização dos valores, ela facilita o raciocínio para a gente poder determinar quais operações a gente tem que fazer, com números e com letras. Então, o que aconteceu? Você não fez a mudança de lado em relação ao x. Esse x ele foi ficando depois da igualdade. E aí, na hora de juntar tudo, esse x não entrou no processo de MMC que a gente vai entrar agora. Tá certo? Então, a gente vai tentar agora cancelar essas frações usando uma propriedade, que é o quê? Eu vou calcular frações que eu consiga ter o mesmo denominador para trabalhar com esse denominador depois sozinho. Por enquanto, eu tenho dois denominadores diferentes. Na realidade, eu tenho até um terceiro denominador, que quando a gente fala que o número x ele pode ser inteiro, se eu colocar um aqui embaixo, eu vou ter uma fração em que x dividido por um vai dar o próprio x. E eu tenho três frações aqui agora. E isso justifica o nosso MMC que nós vamos fazer agora, para poder eliminar primeiro esses números de baixo. A gente está indo por partes. Então, primeira parte, a gente pegou tudo que é x de um lado, tudo que não tem x do outro. Agora, a gente está agrupando os termos. Eu vou juntar esse x sobre 2 com x sobre 3 e com esse menos x. Só que como eles estão trabalhando com frações, eu tenho que achar um denominador igual para as três, para poder ficar tudo junto num denominador só e com um x só. O x vai ser representado, ao invés de ser representado em três partes, ele vai ser representado em uma única parte. Repara que eu tenho o valor numérico que está depois do igual, ele está sozinho, eu não preciso mexer com ele agora, tá? Então vamos lá. Você entendeu esse procedimento? Que eu Sim, primeiro jogo tudo que é letra de um lado, tudo que não tem letra do outro, para facilitar a percepção do que eu posso juntar ou não. Eu percebi que esse x, apesar de não ser uma fração, eu posso juntar com esses outros x. Para mim poder juntar, eu tenho que igualar os denominadores. E aí eu comentei, ó, a gente precisa achar um número que seja da tabuada do 2, do 3 e também do 1, né? Mas ele sempre vai ser do 1, do 2 e do 3, que seja possível, que esteja na mesma tabuada do 2 e do 3 e que possa dividir o 2 e o 3, ser dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu tenho que achar, se eu pensar na tabuada do 2, se eu pensar só no resultado, eu tenho 2, eu tenho 0, eu tenho 4, eu tenho 6, 8 e o 10. Na tabuada do 3, eu tenho 0, 3, 6, 9, 12 e o 15. O menor número que apareceu e que é diferente de 0 nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o 6. Então, eu sei que o 6 dá para dividir por 2 e também dá para dividir por 3. Eu estou trabalhando com equivalência. Eu estou transformando esse x sobre 2, esse x sobre 6, sobre 3, em frações equivalentes. Eu vou fazer aqui separadinho para ficar mais fácil você entender. X sobre 2, o denominador é 2. Agora eu preciso achar um denominador 6. Eu só posso multiplicar ou dividir. No caso aqui, o 2, para chegar no 6, eu tenho que multiplicar por 3, porque 2 vezes 3 é 6. E aí eu tenho o princípio da igualdade.
o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Eu também vou multiplicar por 3. X vezes 3, ó, um número vezes uma letra, eu mantenho a multiplicação, porque eu não sei quanto é a letra, mas eu Uhum. sei que 3x sobre 6 é equivalente a x sobre 2. Então, eu vou trocar esse x sobre 2, eu vou trocar pelo 3x sobre 6. E aí eu mantenho o 3x aqui. É a mesma coisa daquilo que a gente aprendeu antes, do divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes x, 3x. Olha o x sobre 3 aqui, ó. X sobre 3. O denominador que a gente está procurando é o 6. O 3, para chegar no 6, eu vou fazer vezes 2. Então, o x eu também tenho que multiplicar por 2. X vezes 2 é o 2x. O 6 já está marcado. Então, eu vou marcar aqui em cima o mais, porque aqui é mais, 2x. E a Vai mesma dar coisa 5x. sobre esse menos, eu desço ele, vou mantê-lo. E esse x sobre 1, Vai dar para 6. chegar para chegar no denominador 6, 1 vezes 6 é 6, e aqui eu vou encontrar o 6x, e aqui eu mantenho ele aqui. Repara o seguinte, ó, 3x sobre 6 é a mesma coisa que x sobre 2. 2x sobre 6. Aqui, ó, x sobre 3 aqui. E o menos x sobre 1, olha lá, ó, 6 dividido por 6 dá 1, que seria esse 1 que tem aqui na frente, igual a menos 1. Agora, repara que os pedaços são todos do mesmo tamanho. Então, eu posso juntar essas três partes que haviam aqui, eu vou juntar numa parte só. E eu estou juntando só x com x. Por isso que é importante jogar tudo que tem letra de um lado e tudo que não tem letra do outro, para a gente ter essa visibilidade, essa visão do que eu posso juntar e do que eu não posso juntar. Você tem que... Professor, Oi, uma dúvida. pode falar. Aí nessa conta a gente tem mais e menos. Então seria Isso. 5x menos 6x? Isso. Agora eu vou juntar as partes. Eu tenho 3x, ganhei mais 2x, então ao todo eu tenho 5x, que nem você falou. Só que eu estou devendo 6. Então eu pago o que eu devo e fica uma dívida de menos x sobre 6 igual a menos 1. Então, repara o seguinte, ó, olha, está negativo. Bom, em geral, toda vez que a letra aparecer negativa, a gente multiplica por menos um. O que é essa multiplicação por menos um faz? Ela inverte o sinal de todo mundo. Todo mundo vai ter o sinal invertido agora. Então, repara que eu estou invertendo o sinal. Eu não estou invertendo a operação. Então, o que é negativo vai ficar positivo. Esse x sobre 6 era negativo, agora ele é positivo. Esse 1 era negativo, menos com menos, mais. Eu vou ter um positivo. Repara que número positivo eu não preciso colocar o sinal. Mas eu posso colocar para mostrar que eu mudei. E ó, esse 6 que estava dividindo, ele continuou dividindo. Lembrando que eu estou mudando o sinal e não a operação. Agora, quando eu mudo de lado em relação à igualdade, antes do igual ele está dividindo, eu vou jogar para depois do igual, ou eu cancelo uma divisão por 6 com uma multiplicação por 6. Então, aqui eu venho com 6 multiplicando. Então, eu descobri que o x é a mesma coisa que 1 vezes 6. Então, descobri que o x é igual a 6. Como nós estamos falando de um percurso, a natureza do exercício está falando de uma pista, que a Vivi percorreu metade no momento, um terço no outro, e depois ainda tinha mais 1 quilômetro para percorrer, então a gente sabe que a pista estava em quilômetros. Então, Então, a primeira metade ela correu 3, depois ela correu 2 e aí faltou só um. porque aí os três quilômetros, com mais 2 quilômetros, mais esse 1 quilômetro, totaliza os 6. Repara que o 6 é o único valor do planeta, da face do universo matemático, que consegue tornar verdadeira essa expressão, essa equação. O que acontece? Se eu trocar o x por 12, 12 por 2, eu vou encontrar 6.
12 por 3, eu vou encontrar 4. Com mais 1, vai ser igual ao próprio 12? Ó, 6 com mais 4, 10. 10 mais 1 não é 12, é 11. E aí a gente entra naquele absurdo matemático que seria um número ser igual a outro, tá? Então, lembrando que quando a gente resolve uma equação, opa, deixa eu pegar. Bom, eu tô com um mosquitinho aqui, uma drosófila, que ela, eu acho que ela é meio suicida, sabe? Ela Hum, fica querendo entrar no olho, querendo entrar na boca quando a gente tá falando. Não sei o que acontece com esses bichinhos da natureza. isso já aconteceu muito comigo. Ah, os bichos, umas drosófila louca. A drosófila é um tipo de mosquito, que é esse mosquito comum que a gente costuma ver. Não é nem o mosquito da dengue, esses mosquitinhos de comida que a gente vê. Você conseguiu entender esse exercício aqui que ela estava resolvendo? Sim. Ok. Então, repara aqui, só para lembrar os pontos principais. Primeiro passo, viu que tem letra de um lado e letra do outro? Junta tudo para um lado só. Letra, em geral, antes do igual, número que não tem letra, em geral, depois do igual. Depois, viu que tem frações? Vamos igualar os denominadores para poder juntar os pedaços, tudo numa fração só. E aí a gente cancela a fração usando a operação inversa, muda os sinais, e aí, ao isolar o x, a gente encontra a resposta final do valor do x, ok? Aqui, sobre valor numérico agora. O que que é valor numérico? Quando eu tenho uma expressão, que nem essa daqui, ó. Essa daqui é uma expressão, eu não tenho o sinal de igualdade. Então, ela não é uma equação. X ao quadrado mais 4x mais 10. E aí eu quero saber qual o valor numérico ou qual o resultado quando o x vale 2. Então, primeiro passo, eu copio a fórmula do jeito que está aqui, x ao quadrado, mais 4x, mais 10. E aí eu vou substituir a letra pelo valor dela. Então, repara que enquanto eu estou usando letra, eu estou no universo da álgebra. Quando eu troco a letra por algum valor, o que que acontece? Eu saio do universo da álgebra e entro no universo da aritmética. A aritmética é só quando tem contas envolvendo números. Então, o x vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais 4x. Bom, quando eu tenho um número e uma letra, quando não tem nada aqui no meio, é sempre vezes. No caso dos números, quando eu estiver trabalhando só com números, eu tenho que marcar esse vezes com um ponto. Então, 4 vezes o x, como o x vale 2, eu vou ter 4 vezes 2, mais 10. Então, repara o seguinte, isso aqui foi tema de uma aula da terça-feira. Eu tenho uma expressão, no caso numérica, porque envolve só números e operações. Eu tenho potência, porque o 2 está ao quadrado. Eu tenho uma continha de mais, uma continha de vezes e uma continha de mais. O que que acontece? Eu tenho que resolver as operações mais fortes. Geralmente, as operações mais fortes que a gente fala são operações que estão disfarçadas. Então, esse 2 ao quadrado, ele é uma potência em que o 2 está multiplicado por si mesmo em dois fatores. Então, eu tenho uma multiplicação disfarçada aqui. Então, eu vou calcular primeiro a potência. O 2 ao quadrado é o 2 vezes 2. 2 4. multiplicado por si mesmo em dois fatores, que é o 4. Aqui eu tenho uma continha de vezes, ó, que já dá para fazer também. 8. 4 vezes 2 é o 8. Repara que eu calculei primeira potência, já reservei o resultado. Já vi que é possível calcular a multiplicação. Lembrando que a potência também é uma multiplicação disfarçada. E agora, o que que eu faço? Eu vou juntar, eu vou somar esses resultados. Você tem o 4 opa, o 4 com mais 8, você tem o 12. O 12 com mais 10, você tem o 22. Então, essa expressão, quando o x vale 2, o meu resultado, ou o meu valor numérico, é igual
a 22 unidades. Tudo bem até aí? Sim. Então, repara, eu peguei a fórmula, troquei a letra pelo seu respectivo valor. Nesse caso, a fórmula possui apenas uma letra. Ela poderia ter duas, três, quantas letras eu quisesse. Eu sei que essa fórmula envolve várias operações que eu não consigo fazer porque eu não sei o valor de x. Mas quando eu atribuo o valor de x, eu consigo fazer as operações. E aí eu tenho que resolver as operações, lembrando, primeiro potências e raízes, que são operações mais fortes que precisam ser desenvolvidas primeiro. Elas representam operações disfarçadas. No caso da potência, é uma multiplicação disfarçada. No caso da raiz, ela envolve uma série de procedimentos que envolvem descontar quadrados até chegar num valor específico. Depois, eu calculo as continhas de vezes e dividir, que elas têm o mesmo peso, então elas são calculadas em segundo momento, e aí, com o resultado de todo mundo, eu calculo as continhas de mais e de menos. Aqui no próximo. Então, está perguntando aqui, ó, qual o valor numérico da expressão? Aí eu tenho A sobre 2, ou A dividido por 2, mais 3B, que seria 3 vezes o valor do B, menos 5. Quero saber o resultado quando A valer 4 e quando B valer menos 2. Ó, quando aparecer número negativo, a gente tem que tomar cuidado com ele. Então, primeiro passo, copio A sobre 2, mais 3B, menos o 5. Então, esse aqui, se não me engano, também foi desenvolvido na aula de terça-feira. O A vale 4. Então, eu vou trocar. Aonde tem o A, eu vou trocar pelo 4. Então, eu tenho 4 dividido por 2. Eu não preciso calcular nesse primeiro momento. Eu apenas estou substituindo. A continha de mais permanece. O 3 está multiplicando o valor do B. Epa, mas espera aí. O B é um valor negativo. Essa multiplicação vai continuar? Sim. E aí eu tenho que colocar entre parênteses para mostrar que esse B é um número negativo. Então, 3 vezes menos 2. Se eu não colocar o parênteses e nem o ponto, dá a impressão que essa multiplicação aqui, ó, se transformou em 3 menos 2. E aí a pessoa vai acabar achando que é 1 o resultado. E aí erra o exercício. Eu tenho que lembrar que o 3, quando não tem nada entre o 3 e o B, como não tem nada aqui no meio, é uma multiplicação. Essa multiplicação está sendo indicada pelo sinal de vezes, que é o ponto. E eu estou lembrando que o 3 é positivo, e o 2, e o B, que é o número negativo menos 2, ele está sendo indicado entre parênteses para lembrar. Eu tenho um número positivo multiplicado por um número negativo. Então, eu tenho que fazer jogo de sinais aqui. Menos 5 que eu conservei. Então, vamos por partes, como diz o médico legista. Vamos fazer primeiro a divisão. Por quê? A divisão tem o mesmo peso da conta de vezes. Eu sei que esse 4 é positivo e esse 2 também é positivo. Então, mais com mais, eu vou encontrar mais. Lembrando, existe um negócio chamado jogo de sinais. O que é isso? Quando eu multiplico ou divido números inteiros, eu corro o risco de encontrar sinais desses números inteiros. O sinal de mais e o sinal de menos, para indicar que o número é positivo ou negativo. E aí eu tenho que considerar na multiplicação esses sinais. Então, para que esses sinais fiquem como um sinal só do resultado. A regra da multiplicação e da divisão de inteiros é sinais iguais mais. Ou seja, quando eu multiplico ou divido dois números com o mesmo sinal, o resultado sempre será positivo. 4 dividido por 2 é 2. Funciona assim, ó. Eu tenho 4. Divido por 2, eu tenho 2. Eu tenho R$ 4, é um valor de crédito. O meu resultado, quando eu divido entre eu e você, duas pessoas, será o crédito de R$ 2 para cada um. Agora, eu tenho uma multiplicação aqui envolvendo um número positivo e um número negativo. Eu tenho que considerar esses sinais. E eu tenho que considerar o seguinte: sinais diferentes, o meu resultado será negativo. Funciona assim: eu ganhei 3 boletos de uma dívida de R$ 2.
3 vezes 2, 6. Então, eu tenho uma dívida de 6. E essa dívida está indicada pelo sinal de menos. Então, ó, o mais, eu ganhei. Ganhei o quê? 3 boletos. Boletos de quê? De R$ 2 cada um. Bom, 3 vezes 2 é 6. Mas como o boleto eu tenho que pagar ele representa uma dívida, o meu resultado é uma dívida e tem que ser indicado pelo sinal de menos. E esse 5 eu coloco ele aqui. Então, ó, esse jogo de sinais, ele só vale para multiplicação e para divisão. Quando eu vou agrupar resultados, agora eu tenho o 2 positivo, o 6 negativo e o 5 negativo. Eu vou juntar os valores para formar um valor só. Quando eu junto, eu tenho que lembrar daquela relação de dívida e de crédito. O valor positivo é um crédito, o valor negativo é uma dívida. Reparou que eu estou devendo mais do que eu tenho para pagar. Então, o meu resultado vai ser uma dívida, a dívida continua. Eu vou só simplificar aqui, ó, vou juntar as dívidas para você ver quanto que vai dar. Você deve 6 e deve 5, quanto que deve ao todo? 11. Ou seja, eu tenho uma dívida, um boleto de R$ 6 com outro boleto de 5, ao todo eu tenho uma dívida de R$ 11, que eu vou juntar com um crédito de 2. Ou seja, esse 2 é positivo, eu vou pagar ele e vai me sobrar apenas uma dívida de 9. Quando eu multiplico, eu faço o jogo de sinais, e aí sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Quando eu vou juntar valores, eu junto crédito com crédito, dívida com dívida, e aí eu vejo o que que sobra. Pode ser que sobre uma dívida, então eu indico a dívida com sinal de menos. Pode ser que sobre um troco. Se sobrar troco, eu indico como crédito, que é o valor de mais. Tudo bem até aí? Sim. Então, repara uma coisa. Eu tinha uma fração. Essa fração representa uma divisão. E essa divisão, quando ela é calculada, adeus fração. Agora, como que eu calculo? Quando eu sei o valor que está sendo dividido. Quando eu sei qual é o divisor. Então, eu já efetuo essa divisão para já ficar livre da fração. No caso do exercício anterior, eu não sabia que número que estava dividido. Por isso que deu aquele trampo todo de calcular o MMC, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ou encontrar a fração equivalente e tudo mais. Vamos só mais um exercício aqui, Marta? Ou você que sabe? Pode ser, pode ser. Vamos aqui. Aqui, ó, é um exercício da página 79 do Aprender Sempre, que envolvem continhas de mais e continhas de menos envolvendo expressões. Eu tenho um polinômio A, que é o 4x ao quadrado mais 1, e um polinômio B. No caso, eu estou chamando de polinômio, mas como ele tem duas partes, ele é um binômio. Eu tenho o binômio A, que é 4x ao quadrado mais 1, e o binômio, porque tem duas partes, essas duas partes estão separadas por um sinalzinho de menos aqui. Uma parte é o menos x, outra parte é o menos 2. Duas partes é o binômio. Binômio B é o menos x menos 2. E eu vou fazer continhas para juntar. No caso, esse mais, ele não muda o sinal de ninguém. Então, eu vou ter 4x ao quadrado mais 1, que é o A. Vou juntar com esse menos x. Deixa eu só tirar esse parênteses aqui, porque me antecipei. Então, por que que eu coloquei esse parênteses? Para mostrar que eu tenho números negativos aqui. Esse sinal de mais, ele não muda o sinal de ninguém. Opa! Ele mantém o sinal de tudo que vem depois dele. Então, eu estou usando aquela técnica da chuvinha, ou aplicando a propriedade distributiva. O 4x ao quadrado vai ficar de igualzinho do jeito que ele está. O mais 1 também vai ficar igualzinho. Mais com menos, é como se eu estivesse fazendo o jogo de sinais da multiplicação. Mais com menos, sinais diferentes, menos. Manteve o sinal do x, que era negativo, continuou negativo. Mais com menos, manteve o sinal do 2, que também continua negativo. E agora, eu só posso agrupar termos semelhantes. Eu tenho um x ao quadrado
esse x ao quadrado eu só posso juntar com outro x ao quadrado, que eu não tenho. Esse x a primeira, eu só posso juntar. Eu falo que ele está a primeira porque ele apareceu aqui uma vez, ó. E eu posso considerar esse expoente um ou não. Eu posso deixar ele, que a gente fala que é expoente oculto. O 1 sempre vai ser o expoente oculto. Eu tenho um x a primeira que não tem com quem juntar, então ele vai ser mantido. Então eu já vou manter o 4x ao quadrado, estou indo na ordem de expoente, o menos x depois, e agora o número sem x. Eu tenho 1, gastei 2, ó, estou juntando dois valores. Eu tenho crédito de R$ 1, mas uma dívida de 2, vou lá, pago o que eu posso e fico devendo uma unidade. Esse aqui representa a expressão do A mais B. O A menos B é pegar o mesmo o mesmo binômio A, eu vou descontar uma continha de menos. E agora eu vou manter o parênteses aqui. Porque esse menos também vai entrar no jogo de sinais. Esse menos, ele vai inverter o sinal de todo mundo. Vou copiar o que está aqui antes do igual, esse valor não muda, esse menos só muda o que vem depois dele. O 4x ao quadrado continua, o mais 1 continua, menos com menos, mais, porque são sinais iguais, x. Repara que esse menos inverteu o sinal do x, que era negativo, passou a ser positivo. Esse menos também vai inverter o sinal do menos do 2 negativo. Menos com menos, mais. Ele era negativo e agora passa a ser positivo. Mesmo esquema, 4x ao quadrado. Não vai mudar, porque eu não tenho com quem agrupar. Continua. O mais x continua na dele, porque eu não tenho com quem juntar. Mas esse 1 que não tem letra e esse 2 que também não tem letra, eu tenho que juntar. Eu tenho 1, ganhei mais 2, ao todo eu tenho o 3. Então, repara que por causa de um sinalzinho, eu tenho resultados diferentes. Um é uma equação, uma expressão, um trinômio, 4x ao quadrado menos x menos 1, e o outro é o 4x ao quadrado mais x mais 3. São expressões diferentes. Tudo bem até aí, Marta? Sim, sim, sim. Então tá. O que nós temos que pensar até então? O objetivo desse. Eu estava adorando quando eu tinha 3 aulas de plantão de dúvidas com vocês, porque dava para poder fazer todo o conteúdo da semana nas 3 aulas da semana, mas agora eu tenho que sintetizar e fazer o que é mais importante. Então, eu estou pensando aqui, ó, aqui o próximo segmento desse exercício seria a multiplicação e depois a resultado de equações, tá? Vamos fazer só mais essa multiplicação aqui, ó. Você se incomoda? Tá Não, tarde não, para pode você? fazer. Então vamos fazer essa Não. multiplicação, que aí a gente vai, ó. O A, que é o 4x ao quadrado mais 1, ele está multiplicando o B, que é o menos x menos 2. Então eu vou colocar aqui, ó. 4x ao quadrado mais 1, eu vou multiplicar pelo menos x menos 2. Então presta atenção, eu tenho uma multiplicação. Eu não consigo resolver as continhas que estão dentro do parênteses, por quê? Eu não sei o valor de x. Então, como eu não sei o valor de x, eu não tenho como calcular a potência, e nem a continha de vezes 4, e nem a soma que tem dentro do parênteses. Como eu não sei o valor de x, eu não sei qual que é o oposto dele, que é o valor negativo, e não tenho como descontar 2. Então, são contas que ficam sem fazer. Mas a multiplicação, eu consigo distribuir ela. Então, eu vou pegar esse 4x ao quadrado e vou multiplicar por tudo que vem depois dele. Esse 1, eu também vou multiplicar por tudo que vem depois dele. Então, eu vou ter 4x ao quadrado vezes menos x, que eu já vou marcar aqui, ó, 4x ao quadrado vezes menos x, que é negativo.
Eu vou ter o 4x² vezes menos 2. Então, eu vou juntar o 4x² vezes menos 2. Esse 1 é positivo, então eu vou juntar uma vezes o menos x, uma vezes o menos x, e eu vou juntar uma vezes o menos 2. Então, repara que eu distribuí a multiplicação. E agora, eu vou tomar cuidado de calcular uma multiplicação envolvendo número, letra e sinais. Então, vamos lá. Primeiro sinal. Essa primeira continha de vezes que está aqui. Esse número é negativo, esse é positivo. Mais com menos, menos. 4. Na frente do x não tem nada, é como se tivesse um 1 oculto. 4 vezes 1 é 4, e eu vou multiplicar uma potência com um número, só que são a mesmo número, só que é com uma letra, só que é a mesma letra. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó, x² vezes o x, ó, x está repetido duas vezes. O x está repetido uma vez, como é uma multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1. Eu vou ter o x à terceira. Então, o que eu posso falar? Que esse x², juntando com esse x sozinho, eu vou ter ao todo uma multiplicação com o x à terceira, que é o x repetido duas vezes, mais o x repetido uma vez aqui. Conseguiu entender essa parte do expoente? Sim. Ok. Então, aqui eu vou juntar com essa parte agora. Isso aqui vai me dar a próxima parte. Mais com menos, menos. Número com número. 4 vezes 2 é 8. X². Eu não tenho nenhum outro x do lado de cá para juntar. Então, eu vou conservar ele aqui do jeito que ele está. Aqui, essa outra multiplicação que tem aqui. Mais com menos, menos. 1, não tem nada aqui na frente, eu vou manter, que é uma vezes alguma coisa, uma vezes 1 é 1. Uma vezes o x é o próprio x. E eu posso deixar esse uma vezes x aqui, ó, oculto. Então, eu posso deixar ele apagado. Aqui, deixa eu voltar a caneta. E aqui, essa última continha de vezes vai ser mais com menos, menos, 1 vezes 2, porque só tem números, 2. Então, repara que eu tenho um x à terceira, eu tenho um x², eu tenho um x à primeira, que não precisa aparecer esse 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, e eu tenho um número sem o x. A gente costuma falar que esse x está elevado a zero. Lá no terceiro colegial, você vai voltar a estudar polinômios de novo, e você vai ver que a gente vai colocar o x a primeira aqui, e o x elevado a zero depois no final. Repara que eu não tenho com Como quem assim? juntar nada. Não posso juntar esse x à terceira com ninguém. Nem esse x² eu também não posso juntar com ninguém, porque eu não tenho outro. O x à primeira, eu também não tenho com quem juntar. Esse número que está sozinho, sem x, ou que tem um x elevado a zero oculto, ele também não tem com quem juntar. Então, fica do jeito que está. Esse aqui é a resposta. Como Menos... assim x elevado a zero no menos 2? Peraí, deixa eu só te mostrar aqui. 8x² menos x menos 2. Deixa eu te falar uma coisa. Você se lembra que quando o valor 7 está elevado à primeira, a gente fala que é o próprio 7, não é? Uhum. E quando um número elevado a zero, ele é sempre igual a 1. É uma propriedade da potenciação. Então, pensa o seguinte. Se eu tenho 2x elevado a zero. Quem é o x elevado a zero? Deixa eu só fazer uma bolinha, um zero decente. Um. Menos Qualquer um. número elevado a zero não é 1? Então, É. eu tenho 2 vezes 1. Quem é 2 vezes 1? O próprio 2. Então, esse x elevado a zero ele não precisa aparecer. Eu sei que ele existe. Ele fica oculto.
aqui no mundo da álgebra, a gente oculta algumas informações desnecessárias para poder fazer uma conta limpa. Então, por exemplo, eu sei que esse x elevado a zero existe, mas ele não precisa aparecer, porque eu sei que x elevado a zero, qualquer número elevado a zero, é um, e 2 vezes um é o próprio 2. Mas isso é assunto lá do terceiro colegial, tá? Só estou me adiantando porque eu achei um público interessado e eu gosto de falar de matemática. Bom, a gente vai encerrar por hoje aqui, Marta, e aí a gente vai retomando alguns conceitos na semana que vem. Então, eu agradeço muito a tua presença. Você conseguiu entender Obrigada. esse, esse material? Sim, sim. Então, aqui, Eu ó, tava com dúvidas em multiplicação, mas eu acho que eu consegui esclarecer. à medida que a gente vai trabalhando outros conceitos que vão surgir lá na frente, porque logo nós vamos entrar em produtos notáveis, nós vamos entrar numa série de coisinhas novas. Você está no nono ano, a gente vai trabalhar com fórmula de Bhaskara. Nós vamos trabalhar com. Agora, minha filha, o universo da álgebra está em sua vida e lide bem com ele, tá? Que agora vai fazer parte de tudo, tá bom? E eu desejo Tá para você bom, sem bom problema. feriado, bom final de semana. E se precisar, nós estamos à Realmente. disposição.